Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou continuar a falar sobre um tema que te falei no vídeo anterior, que é a criação de componentes. É um dos objetos mais importantes que nós temos quando desenvolvemos aplicações e por isso faz sentido mostrar-te aqui a lógica dos componentes novamente, mas agora para criar um componente um bocadinho mais avançado do que aquele que te mostrei no vídeo anterior. Se não viste o vídeo anterior, vê na descrição o link para o vídeo anterior, porque é importante perceberes a parte base, porque neste tutorial já não vou mostrar aqueles conceitos mais básicos, vou mostrar uma lógica um bocadinho mais avançada, ok? Então, chega de conversa, vamos então criar um componente em que vamos simular um menu lateral, mas o menu lateral vai ter várias opções. Vai ter galerias lá dentro e vai ser dinâmico, vai expandir e compactar, como se tivesse o menu do teu próprio Power Apps a funcionar dentro da tua aplicação, ok? Vamos passar então para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Olá de novo, já estamos então aqui no ambiente de desenvolvimento do nosso Power Apps e, como habitual, vou começar por criar aqui uma aplicação tela, e esta vamos chamar-lhe teste menu lateral. E vai ser uma aplicação para tablet, vou criar a minha aplicação. E como já falei sobre a lógica do componente, eu aqui não vou me preocupar muito com o aspecto visual do componente, do design, isso mostrei-te no vídeo anterior e podes ver sempre a descrição do link. Aquilo que eu quero mostrar aqui, para além do design, como é óbvio, é algumas interações diferentes que nós podemos fazer e outro tipo de propriedades que nós podemos aplicar, ok? Então, como podes ver, já temos aqui o nosso ecrã e eu vou começar por criar um novo componente. Crio um novo componente e este componente vou-lhe chamar menu lateral, ok? Lateral. Então, a primeira coisa que definimos no componente é as dimensões, e neste caso a dimensão vai ter a dimensão vertical de acordo com o ecrã, a dimensão horizontal é que vai ser diferente, ok? E vai ser dinâmica. Então, vamos só confirmar aqui a altura do nosso ecrã, vamos para o ecrã e vou aqui ao weight, porque eu vou pegar nesta altura, copy paste, e vou aplicar a mesma altura que o ecrã tem para o meu componente, ok? Pronto, e basicamente temos aqui esta lógica. Então, a primeira situação que vamos alterar a seguir, ou a próxima situação que vamos alterar, é a largura do componente. Esta largura eu quero que seja uma largura dinâmica, já não quero que seja uma largura específica. Então, para essa largura ser dinâmica, vamos criar uma propriedade. Essa propriedade vai receber um valor, podemos dizer assim, ou vai ter um valor, e esse valor é que vai ser associado na nossa aplicação. Então vamos começar por criar uma propriedade personalizada, vamos chamar-lhe largura do menu, vou colocar aqui uma descrição, definir a largura do menu, por exemplo, e é uma propriedade de saída. Porquê é que é uma propriedade de saída? Porque o valor do componente vai afetar a aplicação, ok? Nós no vídeo anterior vimos propriedades de entrada, nós agora vamos ver propriedades de saída, ok? Ou neste caso vamos ver uma propriedade de saída. Então, temos a propriedade de saída e que tipo de dados é que vamos ter aqui? Número, ok? Podes achar um bocadinho confuso porque eu vou criar uma variável que é um booleano, mas a variável booleano vai dar um valor verdadeiro falso. Eu não quero um verdadeiro falso. Eu quero é criar uma variável para depois dar um valor ou outro valor, um número ou outro número, em função do valor booleano, tá bem? Que são coisas diferentes. Então, o tipo de valores que esta propriedade vai ter vai ser números, porque vai ser um valor que vai representar a largura do nosso menu, ok? Por isso é um tipo de dados numérico. Então, vou criar a minha propriedade e a partir do momento em que a minha propriedade está criada, vamos começar a atribuir design e, ao mesmo tempo, atribuir as propriedades aos nossos dados. Então, vamos começar por criar aqui um ícone. Vou aqui a um ícone e vai ser este ícone aqui colocado. Eu vou colocá-lo aqui, mas deixa-me só ir aqui ao menu lateral e colocar aqui uma cor para o menu lateral, pode ser este azul assim carregado. E então vou definir aqui algumas propriedades aqui deste nosso ícone. Em primeiro lugar, o x e o y a 0, sim. A largura e a altura vou fazer aqui à direita, que é mais fácil, 70 por 70. E vou fazer aqui um preenchimento, que é o padding, de 10, para colocar aqui o meu ícone um bocadinho mais afastado das margens. Então, temos aqui o nosso ícone, que vai ser um ícone que vai permitir expandir o menu ou retirar o menu. Podes colocar o ícone que tu quiseres, ok? Então, o que eu quero fazer é, quando clicar neste ícone, e vou só pôr aqui já ICO expandir, ok?
Quando eu clicar neste ícone, quero atribuir uma variável para ligar ou desligar, on-off. Então vamos fazer aqui um onSelect, e dentro do onSelect vamos definir então aqui uma variável. Porquê que é uma variável global e não update context, por exemplo? Porque nós estamos dentro do ecrã. Como não estamos dentro do ecrã, tem que ser uma variável global, ok? Então vamos lá chamar-lhe var expandir. E qual é o valor que esta variável vai ter? Exatamente o oposto dela mesma. Por isso é que vamos ter aqui o ponto de exclamação. Ou seja, criar uma variável booleana é isto. Tens a variável e o valor que ela tem vai ser exatamente o oposto on-off, ok? Então, temos a nossa variável definida. Agora, vamos aceder à nossa propriedade do nosso menu, que é a largura do menu, ok? E a nossa propriedade é que vai ter o valor. Ou seja, em vez de ter o valor 100, eu quero ter um valor que seja variável. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um if, cuidado com as minúsculas e minúsculas, e vamos definir então a nossa variável expandir. Ou seja, a variável expandir pode ser verdade ou mentira. Vá. Se for verdade, vamos pôr 250, e se for mentira, vamos pôr 80. Ou seja, se o onSelect estiver verdadeiro, expande. Caso contrário, ou seja, clicas outra vez e faz o voltar ao valor base, que é o valor de 80 neste caso, que é o valor inicial. Ok, então temos a nossa largura do menu com a nossa propriedade atribuída, com o valor da propriedade, que é o número atribuído, ok? Então, vamos agora definir a largura do nosso menu. E como é que definimos a largura do nosso menu? Ele tem a propriedade width. E esta propriedade do width é que vai ser o nosso menu lateral e vai ter a propriedade largura do menu, dinâmica. Viste? Automaticamente ficou com a largura dinâmica. Então repara, se nós fizermos Alt, clica, expande, Alt, clica e retrai. A largura é dinâmica e a propriedade é numérica e, mais uma vez, não te esqueças que estás a definir uma propriedade de saída, ok? Então, em resumo, definimos a propriedade de saída porque vai afetar a aplicação. Depois, o valor da propriedade, que é um valor numérico, é que vai ser dinâmico em função de uma variável. E depois definimos então a largura do nosso componente em função dessa propriedade, que é uma propriedade personalizada, ok? Então, espero que estejas a acompanhar esta lógica, porque eu já falei sobre isto num vídeo anterior, mas como é óbvio, agora estamos a ver situações um bocadinho mais específicas. Então agora vem outra parte um bocadinho mais interessante, na verdade, mas que se aplica muito a este conceito de menus, que é, vamos criar uma segunda propriedade do componente e essa segunda propriedade do componente vão se chamar os itens do menu, itens do menu, ok? E vamos pôr aqui uma descrição, a descrição vai ser itens aplicados ao menu. E vai ser uma propriedade de entrada, como é óbvio, porque vamos receber informação da aplicação, mas agora vai ser tipo tabela. Porquê? Porque podemos criar uma tabela com vários itens, com vários registros. É um dos exemplos, é uma das situações mais comuns, ok? Então, quando clicamos aqui na tabela, já temos aqui os itens menu e se eu clicar na propriedade, repara qual é a lógica que nós temos aqui. Temos aqui uma tabela, ok? Eu vou só formatar o texto para poderes perceber. Se não conheces o objeto da função tabela, criamos uma tabela, essa tabela tem o nome do registro, podemos dizer assim, ok? E o conteúdo que esse registro tem, ou seja, o campo e o registro, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração a este texto e, para não estar a ocupar muito tempo do nosso artigo ou do nosso tutorial, eu vou colocar aqui o texto rapidamente, porque tu vais ter também estes dados para poderes fazer copy-paste se quiseres. Se não, pões aqui no pause num instantinho e ao colocares no pause podes ver então o código que está aqui colocado. Então eu tenho a tabela, não preciso isto tudo como é óbvio, não preciso desta parte, ok? Tenho então a minha tabela e tenho os registros da tabela. Então o que é que nós temos aqui? Temos um primeiro campo, um primeiro registro que é o nome do menu e vamos ter então basicamente os menus conforme aquilo que eu quiser, ou seja, eu tenho aqui 4 menus, podes ter aqueles que quiseres. Depois, um segundo registro é o menu ou o ecrã que tu vais escolher e neste momento eu tenho aqui apenas a função ActiveScreen.
mas é isto que nós vamos alterar depois, mais à frente. E depois tenho aqui um ícone diferente, um ícone para cada situação, ok? Então, vais ver que assim que eu colocar a minha galeria para mostrar estes dados, vamos ver logo estes valores a aparecerem assim de uma forma muito simples. Então, temos uma galeria que vai buscar um conjunto de itens. Esses itens são apenas uma tabela normal, ok? E a tabela podes então criar, mas vais ter o código para poderes ver aqui esta informação. Então, já temos os itens do menu e vamos então agora criar aqui uma galeria. Então vamos colocar aqui uma galeria vertical. Vamos pôr aqui um esquema. Eu vou colocar uma galeria vertical em branco, ok? Mas podes colocar uma galeria vertical das pré-definidas, se quiseres. E a primeira coisa que vamos pôr aqui nos itens, os itens. Vamos colocar aqui o nosso menu lateral e vamos buscar já os itens do menu, ok? Que isto vai ser o conteúdo que a minha tabela vai ter, mas obviamente temos que personalizar aqui a nossa tabela um bocadinho. Deixa-me só expandir para se ver um bocadinho melhor e vamos definir aqui o design da nossa galeria. Mas os itens é o que nós vamos ter o nosso menu lateral e os itens do menu, que é a nossa tabela. Podia ser a tabela colocada aqui dentro direto, mas nós queremos que seja a propriedade. Então agora vamos lá ver esta galeria, gal, vamos chamar-lhe menu, pode ser, e vamos começar a aplicar aqui algumas propriedades. Primeira propriedade, x igual a 0, y, o que é que vamos ter no y? Vamos ter no y o ícone expandir, ícone, podemos pôr aqui a 70, eu sei que a dimensão é 70, mas se não, ias buscar sempre a dimensão do ícone expandir, a altura do ícone expandir, para podermos ter essa dimensão mais dinâmica, caso este ícone tenha um valor diferente. Mais importante do que isto, largura vai ser o parent width. Qual é que é o parent? O parent é o menu lateral, é o nosso componente, ok? E relativamente à altura, vamos pôr aqui a altura 8 e vamos pôr aqui o parent 8 menos 70, ok? Mas mais uma vez podias ir buscar menos o ícone expandir e a altura do ícone expandir, está bem? Assim bate sempre tudo certinho e tens aqui a tua galeria definida. Então, mais importante do que saberes as outras propriedades que podes alterar é a propriedade dos itens, ok? A propriedade dos itens é o nosso menu lateral, que tem a propriedade itens do menu, que é uma tabela que está lá dentro, ok? Então agora, vamos acrescentar algumas coisas à nossa galeria. Então vamos começar por adicionar um ícone. Aliás, deixa-me só pôr aqui já o template size e vou já alterar aqui o template size, se calhar para 80. Acho que é suficiente ter uma altura de 80, ok? Porque assim temos o nosso menu com altura específica. Então vamos lá, a nossa galeria, selecionar a galeria, clicar no nosso menu e agora sim inserir um ícone. E não interessa o ícone, por isso vou pôr aqui o ícone adicionar. Não interessa, está bem? Porquê? Porque vamos então agora personalizar aqui este ícone. Em primeiro lugar, vamos definir então aqui, por exemplo, o x. Vamos deixar ficar 5, pode ser. O y, o que é que vamos colocar aqui no y? Vamos fazer aquela fórmula super básica que é o parent template 8, que é a dimensão da nossa célula base, menos o self.8, ou seja, menos a dimensão do nosso objeto, a dividir por 2, ok? Isso dá sempre jeito para poderes alinhar os objetos a meio. Então, mas eu não quero este ícone tão grande, eu quero este ícone com 60 por 60. E agora repara, o que é que tipicamente fazemos numa galeria? Quando selecionamos o nosso ícone, não vamos colocar o ícone add, vamos colocar aquilo que a galeria tem, ou seja, o this item. E estás a ver os nossos itens, temos o ecrã menu, o ícone menu e o nome do menu. Eu quero o ícone menu. Então, como podes ver, já consegues ver aqui cada ícone de acordo com aquilo que nós definimos na nossa tabela, estás a ver? Ícone people, ícone home, ícone calculator, o que tu quiseres colocar, ok? Então, essa é a lógica das propriedades. Então, este vai ser o nosso
ícone para a nossa galeria e vamos colocar aqui mais qualquer coisinha. Vamos colocar aqui uma etiqueta de texto agora na nossa galeria. Esta etiqueta de texto eu vou posicioná-la mais ou menos aqui e o que é que nós vamos ter apenas? Vamos ter aqui o This Item, nome do menu. E mais uma vez vais ver aqui o nome do menu a aparecer. Não me vou preocupar muito com a parte do design para poderes ver aqui a parte do aspecto visual. No artigo tenho isto detalhado tudo para poderes colocar. Mas o que é que vamos ter ainda mais? Se calhar na galeria vou inserir aqui um retângulo, ok? Ups, não foi colocado na galeria, vamos colocar aqui dentro da minha galeria, vou inserir um retângulo, ok? E este retângulo vai ser útil para quê? Para eu carregar em qualquer zona do meu menu, e se eu carregar em qualquer zona do meu menu, vou poder então basicamente fazer um clique para navegar para o ecrã que eu quero. Então, primeiro de tudo, vamos pôr aqui um fill transparente, color transparent, para ser transparente, ok? E eu já defini a altura e a largura, mas pelo sim, pelo não, convém termos sempre aqui o parent. E vamos pôr aqui o parent template 8. E a largura, para se adaptar também, vamos pôr o parent template width, ok? Na largura vamos pôr o parent template, mas não quero o 8, quero o template width. Template width, ok? Então, já temos aqui o nosso retângulo colocado, mas mais importante do que estas opções todas, vamos ter o onSelect. O que é que vai acontecer quando clicarmos no nosso retângulo? Então, quando clicamos no nosso retângulo, vamos fazer um Navigate e vamos fazer um Navigate para o This Item e temos então o ecrã do nosso menu, que é mais uma propriedade ou mais um registro que nós temos na nossa tabela, ok? E vamos fazer aqui um Screen Transition Fade, que eu gosto bastante do Fade. Ok, então, temos aqui a propriedade onSelect. Quando eu clicar neste item da galeria, vou navegar então para o sítio que eu quero. Ok, então, vamos lá ver agora como é que nós podemos aplicar esta lógica. Repara que a estrutura do menu já está definida, estás a ver? Tens aqui a estrutura do menu, mais ou menos definida. Então, o que eu vou fazer agora é ir para os ecrãs e no ecrã vamos criar aqui os 4 ecrãs que eu preciso. Aliás, deixa-me só recordar aqui o nome dos ecrãs que nós precisamos da nossa tabela. Temos um Home, Clientes, Propostas e Administração. Ok, então vamos lá. Primeiro ecrã, Home. Segundo ecrã, vamos pôr aqui clientes. Novo ecrã, propostas. E o novo ecrã, administração. Administração. Acho que não pus administração da forma como deve ser. Puxa, sim senhor. Mas copy-paste, pelo sim, pelo não, para pormos aqui os valores iguais. Então repara, a mesma lógica é o princípio, base. Criamos o componente, definimos o design do componente e aplicamos nos ecrãs. Sempre o mesmo princípio base. Então agora imagina que eu quero colocar aqui o meu personalizado e o menu lateral, ok? E tenho aqui o menu lateral e vou ter aqui o menu lateral Home, ok? Home. Mais uma vez, vou só inserir aqui uma etiqueta de texto para aparecer aqui a indicação a dizer Home, para podermos perceber que estamos no ecrã correto. Então, eu vou colocar aqui nos outros a mesma lógica, clientes, ok? Isto aqui é um bocadinho rápido, mas podes sempre pôr no pause. É a vantagem de estarmos com vídeos gravados. Propostas, e administração. Ok, administração, pode ser só admin. Então, agora vamos inserir o controle, menu lateral, está aqui. E este menu lateral é o menu lateral clientes. Underscore. Clientes. E nas propostas? Imagina se tivéssemos de estar a copiar isto tudo. Menu lateral,
propostas e menu lateral, e temos então menu lateral administração. Agora, isto está a funcionar? Nem por isso. O que está a funcionar é expandes o menu, mas se eu clicar não acontece nada se eu clicar no retângulo. Porquê é que não acontece nada? Porque a nossa tabela não está preparada para fazer a navegação. Então vamos lá ao nosso componente e vamos ao menu lateral, e o que é que nós temos na nossa Items menu, ou seja, na nossa propriedade Items menu? App Active Screen, e não é isto que eu quero. Agora quero ir buscar o ecrã Home, quero ir buscar o ecrã Clientes, quero ir buscar o ecrã Propostas, e quero ir buscar o ecrã Administração. Esta parte é que é tramada. Acho que foi assim. Ou não. Administração. Exato. Ok. Então, atenção a esta parte. Eu estou a colocar esta tabela dentro da propriedade, mas imagina que podias ter uma collection. Podes ter uma collection e atribuir a coleção, ou seja, criares uma tabela de base mesmo na aplicação e aqui atribuis essa coleção a esta parte, está bem? Tens sempre várias hipóteses para poderes fazer uma lógica um bocadinho ainda mais dinâmica, mas para teres a ideia, eu estou a colocar tudo estático dentro desta propriedade dos itens do menu. Então, se voltarmos ao nosso ecrã, agora, o que é que nós temos aqui no nosso menu? O que nós temos aqui no nosso menu vai ser os itens do menu e temos a nossa tabela, mas que tem os valores atribuídos, estás a ver? Ou seja, aquilo que eu apliquei na base está aqui aplicado. Então agora vamos lá ver. Se eu clicar, vou expandir o menu. Se eu clicar aqui, clientes, ok? Ele faz sempre, volta aqui à base, mas pronto, tudo bem. Agora, propostas e administração. E estamos aqui para o admin. Mas eu não quero que aconteça desta forma, porque imagina que eu tenho o menu e quero clicar aqui no ícone. Então, a única interação que está a ser feita é no nosso retângulo. Mas, esta é a vantagem que eu te quero mostrar com o facto de poderes ter um componente, que é, em vez de eu estar agora a fazer as alterações todas em todos os ecrãs, não, vamos ao componente e alteramos o componente. Então repara, o componente, que é o menu lateral, tem aqui o retângulo. O retângulo tem aqui o navigate. Está bem, mas eu quero também, na minha etiqueta, o onSelect. Eu também quero fazer um navigate. Para carregar em qualquer sítio, não tem que ser no retângulo, estás a ver? E no ícone, também quero o onSelect para navegar. Pronto. Isto, obviamente, convinha ter aqui um shape retângulo. Vamos lá escrever isto bem. Shape retângulo. Aqui temos a label, que é LBL, nome, menu, e o ícone é o ICO menu. Pode ser ícone menu, ok? Então agora, quando clicas em qualquer um deles, ficas logo com esta opção. Mas há outra coisa que eu quero fazer, só para teres uma ideia. Clicas em qualquer sítio, não sei porque é que o retângulo agora parece que está no sítio errado. X 0 Y 40 0. Ok, ele estava no sítio errado. Agora já está teoricamente no sítio certo. Então agora mais uma pequena alteração. Imagina que depois do retângulo estar aqui definido, ele saiu do sítio, não sei porquê, mas pronto, vamos pôr aqui um if e vamos aqui ao app active screen name for igual ao this item, nome do menu. Vamos imaginar que vamos pôr aqui um color sei lá, coral, faz conta, ou então transparente, ok? Depois já vou ver se a cor fica bem, não fica de certeza, mas pronto, vamos imaginar que temos esta lógica assim. Então, alterações que eu faço no componente vão se refletir em todos os controles aplicados. Então só estou a trocar aqui a cor, faz conta. Vamos ao ecrã e claro que o coral não é uma cor boa, ok? Então,
tens aqui o retângulo aplicado, o que é que eu tenho que fazer aqui? Vamos pôr o retângulo no final, ou seja, o retângulo vai ser colocado, enviar para segundo plano, e como é óbvio não quero então a cor coral. Vamos pôr aqui Alice Blue, se calhar o Alice Blue fica engraçado, vamos ver. Ok, boa, porreiro, estás a ver? Então, agora, quando clicamos em qualquer sítio, já vemos o menu a mudar, e isto é uma pequena falha, estás a ver, o facto de ele ter retirado a expansão, porque teoricamente só quando clicamos aqui é que ele fica com esta opção. Mas pronto, às vezes há certos bugs que temos de fazer um refresh. Então, como podes ver, alterei o meu componente, alterei o retângulo, coloquei a cor de fundo do retângulo e temos o componente a funcionar em qualquer sítio, ok? Então, só uma última dica, mais uma vez, os itens do menu podia ser uma coleção, em vez de teres a tabela colocada cá dentro, podes gravar a tabela numa coleção e aplicar aqui só a coleção com os seus itens. Se quiseres, podes fazer isso à vontade, está bem? Mas esta é a lógica de poderes ter então um menu lateral, dinâmico e que funciona de uma forma um bocadinho interessante, ou mais interessante que se fosse um menu estático, ok? Então, para terminar o nosso vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal, se ainda não subscreveste. Se achares que este vídeo é útil para alguém, podes partilhar o vídeo, obviamente, agradeço. E se tiveres algum comentário a fazer, eu terei todo o gosto em responder, está bem? Vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá!